últimos anos, nós temos falado, eu tive a sorte de sempre ser escalado nessa data, e nós já falamos sobre o Bereshit, o início no contexto judaico, já falamos sobre evolução e criação, fizemos um estudo científico mostrando teses de doutorados de cientistas que são crentes, mostrando a criação, não é? Versus a evolução. Já falamos também da visão da ciência sobre a criação dos astros, estrelas e essa coisa toda. E hoje nós vamos começar dizendo para você o seguinte: nós vamos falar sobre o sistema fractal da Torá e os segredos da criação, visando a edificação da sua vida, do homem, tá? Então não vão assustar com a palavra. A gente não pode ficar só nesse negocinho de água com açúcar. A gente tem que aprender a palavra com mais profundidade. E Einstein já dizia, olha o que dizia Einstein. Einstein já dizia que a ciência sem a religião é aleijada, tá? E a religião sem a ciência é cega. Gente, eu vejo isso, desde quando eu me converti há 32 anos atrás, eu vejo a ciência e a nossa fé junto, não vejo incompatibilidade nenhuma. Tudo eu acho na palavra, e quanto mais eu estudo a palavra, mais eu entendo a ciência, quanto mais eu estudo a ciência, mais eu conheço a palavra. É fantástico, porque o nosso Deus é um Deus cientista. Então, nós vamos começar com a palavra Bereshit bara Elohim et hashamayim. Essa preposição não é uma preposição, é uma palavra, seria uma conjunção. Et, a, ta, alef, tav, seria o nosso AZ, é o alfabeto. Então, no princípio, Bereshit bara Elohim et, não tem sentido, não tem tradução, é uma palavrinha que não tem tradução. Hashamayim ve'et haaretz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, não faz falta isso aqui. Então, os rabinos interpretam, no princípio, Deus cria Aleph Tav, o alfabeto, para depois ele falar, porque toda a criação foi feita com o alfabeto. Ele falou. E disse Deus, Erie or, haja luz. Então, esse é o mistério que os rabinos interpretam, e eu creio que Deus cria. Se ele falou, falou em alguma língua. E essa língua, felizmente, foi o hebraico. Então, nós vamos ver, eu não vou repetir essa parte da criação, mas 3 coisas você tem que pôr na cabeça para entender a criação. 3 coisinhas. Primeiramente, quando Deus quer criar alguma coisa, Ele vai falar, tá? Então, você vai ver que a criação tem 2 palavras em hebraico que você tem que aprender hoje. É a palavra beriá, aí que vem bereshit, criar, barar, barar, vem de beriá, no princípio criou, está no passado, bará, o verbo beriá, criar. Então Deus cria do nada. Esse criado do nada significa do nada. E em latim chama ex nihilo, né? Ex nihilo é só Deus cria do nada. E depois você vai ver, aparece a palavra asiá, que é o verbo asiá, é criado que já foi criado. Aí eu posso admitir uma evolução em cima daquilo que já foi criado. Entendeu? Mas uma evolução do nada, você formar esse ser humano, formar um protozoário, um bicho, qualquer coisa, uma planta, do nada, ninguém consegue explicar. A evolução do acaso, você tem que pôr mais fé no acaso, na trindade, que é o tempo, né? O tempo, a matéria e ao acaso. Não existe isso, quer dizer, então nada, há uma inteligência divina, não é? E não precisa ser, eu fico pensando, toda semana eu encontro uma pessoa que me diga, eu sou ateu. Eu falei, que pena, você é um cara de muita fé, para ver isso tudo e não crer em nada, você veio do espaço, e o espaço formou você, o acaso, formou 1 milhão de tonalidades de verde, de raízes, de planta, de sementes, né? O homem, a mente do homem. Então, você falar que não crê em nada, você é obra do acaso, e continua sendo, é uma coisa muito difícil de entender do que. Sabe por quê? Porque para o homem é mais fácil ele não crer em Deus, porque se ele não crer, não é cobrado. Porque se você fala que crê, e por que você não obedece? Vai ter um juízo aí em cima de você.
Então o homem não quer cobrança, não quer juízo. Então ele fala assim, eu não creio em nada porque eu posso fazer tudo o que eu quero. Essa que é a mentalidade aí das universidades praticamente. Então quando Deus cria, Ele fala algo. Então sempre assim, falar. Segunda coisa, Ele fala para um produto, para uma matéria, para um veículo, para um meio. Por exemplo, Deus queria peixe. Então, no versículo que está aqui, 1:21, ele diz para a água produz a peixe. E aí o peixe veio da água. O que significa isso? A lei da similaridade. Tudo que o peixe tem, a água tem, porque ele veio da água. Agora, o peixe pode até não gostar da água, mas ele precisa da água para viver. Estão entendendo? Então, essa criação, você tem que entender o grau de dependência do Criador e do ser criado. Não é? Então, Deus cria sementes. Ele diz para quem? Para a terra. Terra produz a relva e semente, e essas sementes vão dar frutos. Então ele diz para a terra, então tudo que você achar numa semente, levar para o laboratório, examinar a semente, você vai achar na terra. Você vai achar ferro, magnésio, potássio, sódio, você vai manganês, lítio, qualquer outro mineral, porque veio da terra. A planta não pode ter nada, mas a planta não gosta da terra, mas ela precisa da terra para viver. E da mesma maneira, Deus cria o peixe para nadar, né, o cardume. Deus cria a ave, veio da terra para voar, então é natural a ave voar. Eu não vou dar detalhe, porque eu já preguei isso aqui. E finalmente Deus cria o homem. Deus disse, façamos, para quem que ele falou? Ele não falou para a água, não falou para a terra, não falou para a lua, nem para o além, ele falou para si mesmo, façamos nós o homem, ou seja, saia de mim o homem e seja criado à minha imagem e à minha semelhança. Evidentemente, Deus cria, né? O Espírito está lá em Êxodo 26, 1:26, Espírito homem e Espírito mulher. E para que esse Espírito habitasse na terra, Deus prepara a terra, para que o homem vivesse na terra, porque o nosso corpo foi formado do pó, né? Da terra, ele soprou sobre esse pó, e o homem passou a ser alma vivente, né, com espírito, alma e corpo. Coisas que só esse século a teologia cristã está entendendo. Até quando eu converti, 30 anos atrás, o pessoal confundia espírito com alma. Vou rezar para a alma, orar para a alma, o espírito pessoa vai aparecer aqui. Quer dizer, confunde tudo. Uma coisa tão simples, né, de você analisar a criação. Evidentemente, Adão foi criado com 20 anos, com uma aparência de 20 anos. Se você perguntasse para Adão, quantos anos você tem, Adão? Um dia depois da criação, Adão não ia falar um dia. Aliás, ele ia falar um dia, mas a aparência dele era uma aparência de 20 anos. Então, nós temos que entender que dentro da criação, você tem que trabalhar com a palavra tempo e com a palavra velocidade, né? Então, por isso que eu não vejo problema na ciência, porque você conhece com a fórmula de distância igual a velocidade vezes tempo, você consegue entender essas coisas da criação. Então, por exemplo, se você olhasse para Adão, Adão tinha a cara de 20 ou 30, calculo eu que foi criado sob a forma adulta, não foi criado um bebezinho Adão que foi alimentado por uma macaca. Não. Deus cria Adão e apareceu aquele cara musculoso, bonitão, não é? Criado por Deus com uma aparência de 20 anos. Mas se você levasse Adão para uma medicina legal, o IML, eles iam olhar cada dentária dele, o nariz, o pulmão, esse cara tem 20 anos. A aparência dele é de 20. Assim é a natureza. Quando você olha, mas tem milhões de anos, e tem milhões de anos, não tem a menor dúvida em crer nisso, porque está na Bíblia. Mas eu entendo como a Bíblia cria. Deus cria, mas você está vendo hoje aí um campo de petróleo, uma coisa, milhões de anos, sim, mas com aparência, pode ter criado ontem com aparência de milhões de anos, né? Então, essa ideia de tempo e velocidade é muito importante entender. A grande verdade, você quer saber da verdade? Eu vou falar a verdade. Não precisa ser cientista para entender, para ver e nem para crer. Deus cria a terra. Ele cria os céus e a terra, no singular, a terra. Mas a terra era sem forma e vazia, foi aquela palavra que eu li ali, vohu, vavohu, ou seja, a terra era inóspita. E não tem, essa tradução é a tradução mais errada que eu já vi. A terra era sem forma e vazia.
sem forma, então não tinha, ela já era redonda. Como Deus cria os céus, os astros, com forma redonda. Todo o universo é redondo, sabia disso? E todo o universo move em espiral, né, as galáxias. Então Deus cria o planeta Terra, mas ele não tinha, ele era tohu vavohu, ele era inóspito, ele era inabitado, ele estava vazio no sentido de vida, ausência de vida. A Terra era que nem Marte, só perclorato. Viu? Não precisa ser cientista para eu afirmo aqui hoje, sem medo de errar, existe água em Marte. Claro que existe. Onde é que tem mineral, tem óxido. Onde é que tem óxido, tem oxigênio. Onde é que tem oxigênio, tem hidrogênio. Então, a água tem, porém é perclorato. Tudo isso são águas tóxicas. Não é? Então, a Terra era formada com essa matéria sólida dela, havia água em cima, água embaixo, e Deus começa a preparar a Terra para receber a vida. E ele criou essa terra tão bonita, sabe para quê? Os astros com milhares de anos-luz, longe daqui, para enfeitar, a Bíblia fala isso, para iluminar, está escrito no capítulo 1 de Gênesis, para iluminar a sua noite. Então, o homem devia olhar para isso e adorar a Deus, agradecer a Deus que Ele fez uma noite para mim, Ele põe milhares de anos-luz de estrelas e sóis para clarear, enfeitar a minha noite. Isso para Deus não é nada. O que está mostrando? Eu criei para você. Quando eu obedeço às regras de meio ambiente, não é porque eu sou ecologista, que eu sou aí mania como uma menina meio estranha, aí sei lá o que, essa menina não se nos definiu até hoje, fica fazendo uma campanha mundial do meio ambiente, mas ela não sabe, 16 anos ainda sabe muito pouco, mas o que ela faz? Ela faz um ativismo, mas na verdade eu entendo que o trabalho dela é válido quando a gente entende que eu respeito a natureza, não é porque eu amo a natureza, não é porque eu quero viver no planeta Terra, é porque eu adoro o meu Deus, porque Ele criou e eu preservo a coisa que Ele criou. Eu preservo os mananciais de água, preservo as plantas, eu preservo o meio ambiente, porque eu tenho um Criador que fez para mim, para nós, e por isso eu louvo e adoro. Ou seja, quando eu guardo o meio ambiente e preservo, eu estou santificando aquilo que já foi criado para mim. Quem está entendendo? É uma visão totalmente diferente do que um movimento ativista de ecologia. Não é? Que é válido, não sujar água e não jogar plástico, etc. Agora, você quer saber da verdade? Outra verdade aqui, Isaías 42. O Senhor criou os céus e desenrolou, desdobrou. Gente, aqui está o segredo. Repita comigo, aqui está o segredo. Desdobrar. Desdobrar. Fala, desdobrar. Desdobrar, desenrolar. Esse é o segredo da criação. E isso nós vamos ver agora um pouquinho da física quântica, do princípio do subatômico. Física quântica significa do quantum, não é? É coisas minúsculas que você não enxerga. Então nós vamos desdobrar. Em hebraico chama Histalshelut. Diga, Histalshelut. Esse Histalshelut é o cientista, estou me baseando num rabino nosso, Slifkin, que é um cientista físico, rabino, que entendeu, olhou a Torá e viu a física quântica. Isso é dele. O Marcelo vai entrar aí comigo, mas eu vou falar aonde termina um rabino é onde começa a minha teoria. Então, o segredo é esse. Eu quero apresentar para vocês o número 5. Diga, 5. Você vai ver que o desdobramento do Histalshelut, o desdobramento, para a coisa ser perfeita, tem que ter 5 estágios. Diga, 5. E o número 5 sabe que hebraico não tem número, são letras que têm valores numéricos. O rei, que é a letra rei, que é 2 letras do nome de Deus, é o número 5. Então os rabinos dizem que 5, tudo que você for fazer na vida, 5. Porque 5 vai te definir. Você não consegue definir nada se não for com 5 conceitos, 5 frases, não é? Então, por exemplo, as tábuas das leis eram 2 tábuas. Quantos mandamentos tinha em cada tábua? 5. Quantos dedos eu tenho aqui? Você já viu que todo mamífero tem 5 dedos? Já viu isso? Olha que interessante. Todos os mamíferos têm 5 ossinhos. 1, 2, 3,
4, 5. Com esses 5 ossinhos, eu faço isso, eu faço isso, eu faço assim, eu pego aqui. Com 5 ossinhos. Você vê que quem não tem 5 ossos não consegue esse movimento de robótico que nós temos. Quando eles imitam um robô, eles fazem também com 5 articulações. É um número perfeito. O número perfeito é o 7, mas o 5 é o conceito perfeito, o número integral. Por exemplo, vocês já viram que a Torá tem quantos livros? 5. Então é o desdobramento. Você quer entender a criação? Estude os 5. Você sabe que a Bíblia toda veio de 5. Os 5 livros que gerou a Bíblia toda. Não tem nenhuma frase da Bíblia que não fecha com a Torá, não é? Então, por exemplo, quantos são os sentidos da alma? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Quantos são? 5. Então, o 5 define. Um não define, mas o 5 define. Mas por que não 4? Não sei, mas o 5 define. Então, o que os cientistas pensam? Tudo que eu vou fazer com 5. Eu vou desdobrar em 5 estágios. Então, eu quero analisar o homem. Essa aqui é a matéria do Marcelo de hoje, para a gente encerrar. Eu vou definir o homem de 5 aspectos. E eu acho, isso é teoria minha, que eu vou definir o homem sobre 5 pilares. Eu creio que aí está o segredo da nossa vida, do nosso sucesso, da nossa existência nessa terra. Então, guarde o número 5, não é? O que é o sistema da física quântica? É muito simples. Vocês estão vendo essa samambaia aqui? Ela tem um formato. Estão vendo o formato dela? Quem está entendendo o formato dela? Parece uma coisa fininha e depois alarga aqui. Agora, vamos olhar uma folha. Aqui eu vou chamar de ramo, tá? Vamos chamar de ramo. Eu não sei se o nome é ramo, vamos chamar de ramo. Aí eu tenho uma folhinha aqui, tá vendo? Olha aqui a folhinha, tá vendo? A folhinha tem o formato do ramo. Então, foi um desdobramento. Agora, se você pegar a folha, ela está cheia de pétalas. Vamos chamar de pétalas? Essas pequenininhas. Olha a pequenininha aqui. Ela tem o formato do ramo e tem o formato da folha. Agora, se você pegar e levar para o laboratório, para o microscópio, essa pétala, você vai ver as moléculas fazendo a mesma forma. E se você sabe que molécula é um conjunto de átomos, o átomo da samambaia segue a mesma forma. Fantástico, não é? Esse é o segredo da criação. Contém informação se você desdobra. Então, tudo que você desdobrar na vida, você vai ter maior conhecimento. Está entendendo? E isso é um princípio da física. Vamos aplicar. O rabino Norton Slifkin, ele viu isso da seguinte maneira. Eu não vou falar da física quântica, uma camada de elétron, só vou deixar isso aí, não vem ao caso. Mas ele viu esses 5, cada um dos 5 se ramifique mais 5, cada um dos ramificados em 5 se ramifique mais 5, e assim vai. Aí nós vamos entrar na nanotecnologia, vamos entrar na dimensão microscópica das coisas. Gente, eu sou muito intrigado com a ciência. Eu já contei isso aqui. Um dia eu estava tomando café, e eu fui pôr o açúcar e apareceu uma formiguinha na minha colher. Formiga de açúcar, você já viu? Aquela pequenininha. E aí, eu falei, não posso comer açúcar, eu vou pôr adoçante. Quando eu pinguei a gota do adoçante, a gota era umas 10 vezes maior do que a formiga. E como é que a formiga tem esse líquido lá dentro? Ela tem líquido, não tem? A formiga tem, não vou falar que ela tem sangue, mas ela tem um plasma lá, ela tem um DNA, que ela sabe tudo, ela sente o cheiro do açúcar, vai lá e fala com a amiguinha, tem açúcar aqui na mesa, aí vem aquele formigueiro, e elas vão, escondem. É uma inteligência. Ei, não despreze a formiga, é uma inteligência suprema. E ela está em nível microscópico. Isso é o desdobramento da criação. Vocês estão entendendo? Diga, é fantástico. Um protozoário, sabe o que é o protozoário? Vocês lembram da escola? O protozoário é a célula menor que existe. É um ser vivo chamado protozoário, né? O menino costuma ter na barriga quando come coisas sujas, né? Então, esses protozoários é uma célula. Essa célula, segundo o cientista, tem milhões de informação
que daria para escrever 5 coleções Barça. Vocês lembram daquela coleção Barça? Antigamente não tinha internet, tinha aqueles livros, né? Enciclopédia. Com a informação de um protozoário, você escreve 5 Barças. Gente, é fantástico. Então tem uma coisa minuciosa lá dentro. Ao mesmo tempo que eu olho o universo com milhões de anos-luz, eu vejo uma formiguinha e, mais do que isso, uma informação que enche 5 enciclopédias. A formiga teria muito mais. Se um protozoário que uma célula já enche 5, imagina a formiga, encheria 100 enciclopédias. Caberia 100 informações. Gente, é fantástico, diga, fantástico. Esse é o nosso Deus do micro ao macro e do macro ao micro. Isso mostra a grandeza de Deus. Isso me humilha. Eu levanto humilhado quando eu vejo a criação ao meu redor. Então, o rabino Slifkin, ele fez o seguinte, ele viu, eu vou estudar a Torá. Então, ele viu os 5 livros da Torá, ele pegou o Bereshit, está vendo? E dividiu o Bereshit em mais 5, e dos 5 Bereshit ele divide mais 5. Eu não vou entrar na teoria dele. Eu só paro aí. Deu para entender? O cara é cientista, o cara é um físico nuclear. Ele teve essa ideia, eu falei, eu agora vou fazer da minha maneira. Por quê? Porque eu creio em Yeshua. Eu consigo entender mais um pouco, não é? Assim, pela graça de Deus. Então, o que eu fiz? Isso é o Marcelo que fez, tá? Então, o Ristal Shelut, eu vou pegar o capítulo 1. O que eu vou fazer com o capítulo 1? Eu vou abrir o capítulo 1 em 5. Você podia fazer isso com um versículo. Eu estou fazendo o capítulo 1, que nós lemos aqui, eu vou abrir em 5. O que eu abriria? Bom, primeiro, no capítulo 1, eu vou encontrar que Deus criou a matéria inanimada. Não é? Criou os elementos, os astros, criou os céus e a terra. São materiais inorgânicos. Não é? Mas, ao mesmo tempo, eu vou ver que um outro braço do capítulo é a física orgânica, a matéria orgânica. Por exemplo, tudo que tem carbono e que tem oxigênio passa a ser orgânico. Então, por exemplo, você tem um minério de ferro, Fe2O3, Fe2O3, ou O4, é o óxido de ferro. O ferro não existe sozinho na natureza, ele vem sob a forma de oxigênio, de óxido, entenderam? Então já tem a presença do oxigênio aí. Isso tem nos planetas, não precisa ser cientista para saber isso. Outra coisa, a matéria orgânica. Bom, aí tem que ter o carbono. Eu acredito que nos astros, planetas, tem carbono também, mas falta uma coisa. Sabe o que falta? A condição de vida. Né? Então, eu tenho que ter uma atmosfera apropriada, eu tenho que ter uma condição favorável, eu tenho que ter uma água não perclorato que existe nos planetas, as águas salgadas, eu tenho que ter vida, a água é vida. Então, essa água foi a água do mar que Deus criou primeiro. Vocês entendem isso? Estão entendendo? Deus cria as águas do mar primeiro, as águas de cima, as águas de baixo. Depois, o que ele faz? Passa o capítulo 1, capítulo 2, só no capítulo 3... ele faz chover. E como é que ele faz chover? Ele faz a evaporação da água salgada, essa água salgada sobe sob a forma de raquia, que nós lemos hoje aqui, sob vapor, e depois esfria o vapor e chove. Então, a água doce que você bebe, nada mais é do que uma água do mar condensada. Estão entendendo? Então, por exemplo, porque Israel é campeão da água do mar em água doce. Por quê? Seguiu a Bíblia. Ele falou, se Deus falou que é assim que funciona, eu vou fazer chover. Pegou a água do mar, evaporou, condensou e choveu. Quando ela chove, ela sai sem o sal. Ou sal dosado para você ser uma água potável, que você bebe e que você consome. Então, ele cria matéria orgânica. Agora, quando ele cria a condição de vida, ele cria um outro ramo, as plantas. Vocês estão vendo que vem inanimado a matéria orgânica, agora ele cria a planta. E a planta, para mim, eu sou apaixonado com planta. Porque a planta, qualquer pezinho, vamos pegar um pé de... O que você quer? Uma plantinha aí que você come todo dia, o pé de couve. Eu acho o pé de couve incrível. Se eu pudesse, eu teria uma plantação de couve dentro do meu apartamento só para louvar a Deus, porque aquela folhinha verde escuro é rica em ferro.
Aí a raiz dela entra na terra, lá tem ferro, manganês, tem outros minerais, ela vai e só pega o ferro, e ela vai sintetizar o ferro, tirando o óxido, ficando o elemento puro, o ferro, e o ferro combate a anemia, principalmente das mulheres, que precisam tomar mais ferro, né? Para ter aí os glóbulos vermelhos, aí não ter anemia, qualquer outro doente também. Gente, é fantástico, a couve tem vitamina A, mas vocês já viram a fórmula da vitamina A? É desse tamanho. Como é que ela consegue? A raiz faz isso. Ela sintetiza isso, ela pega aqueles elementos, forma uma cadeia de uma fórmula orgânica da vitamina A, a vitamina C. A vitamina C são 19 cadeias de carbono, e a raiz sabe que 20 já é outro elemento, ela pega 19. Oh, gente, é fantástico, diga, é fantástico. Então a raiz tem uma inteligência. Ela absorve, parece que aqueles... Olha, e a raiz está me ramificando em 5, já viu isso? Vem um A, vai ramificando, você pode ver que sempre vai ramificando, os seus vasos sanguíneos são todos ramificados, um vai ramificando, 5, 5, 5, 5, vai abrindo, fica aquela malha, né, de capilaridade que a planta tem, de puxar aquela substância, aquela seiva, e a seiva é vida, e ela fica verdinha, e ela tem pulmão, a planta tem pulmão, não é um pulmão como o seu, mas tem algo semelhante, que é chamada fotossíntese. Então ela vai tirar da atmosfera, vai extrair o gás carbônico, que é nocivo à saúde, e ela vai soltar o O2, porque você vive com oxigênio. O seu pulmão não faz mais nada do que isso, pegar o sangue que chega no pulmão, ele oxigena e manda para o cérebro. O primeiro lugar que ele manda é o cérebro, porque é a matéria pensante, é o órgão pensante seu. Depois distribui para o corpo. E o coração faz essa máquina para oxigenar o sangue, para fazer circular, para que esse oxigênio chegue em cada célula. Você já viu que você perde um pouquinho de oxigênio, você fica tonto e cai? É o desmaio. Né? Então, irmãos, é fantástico. Então, quando eu vejo a planta, eu podia falar sobre a planta, eu falei isso aqui há uns 15 anos atrás, um pós-doutorado em botânica assistiu o meu vídeo e falou, o senhor é cientista, o senhor é agrônomo? Eu falei, eu sou engenheiro de fábrica, engenheiro mecânico, não tem nada de agronomia. Como é que o senhor sabia esse segredo? Eu nunca vi isso em livros, que a raiz é inteligente. Eu falei, pois é, ela é inteligente. Ela tem uma codificação que somente ela faz. Você não consegue fazer um pé de planta em laboratório. Tá? Você pode criar ela sem a terra, mas você não consegue fazer. E aí, Deus vai desdobrando, né? O desdobramento da planta, você entende os animais. Então, o animal já tem um pulmão, que era a fotossíntese da planta. O animal já tem um coração, que bombeia o sangue, era a capilaridade da seiva. Então, vocês vão vendo que as coisas são semelhantes. Vai desdobrando e vai ficando... Olha para mim. Cada vez que você desdobra, você tem mais detalhes. Por isso que Deus tem que ser estudado e sentido e desdobrado, porque Ele vai mostrar as faces, Ele vai mostrar as áreas que Ele quer atuar na sua vida, mas se você vê Deus só como sinônimo de prosperidade, de dar dinheiro e receber dinheiro, você não entendeu, foi nada. Fechem essas igrejas, porque não vai contribuir com nada, vai ficar com nota de 100, Rabino, eu vim aqui para ganhar uma nota azulzinha. Que é isso, irmão? Deus vai te dar muito mais do que nota azul, não é? Então, quando você vê Deus na ciência, você aumenta a sua fé. E, finalmente, Ele cria o homem. O homem tem tudo que os animais têm. Tudo. Tem aparelho digestivo, tem cérebro, tem ossos, tem tudo. Mas o homem foi o único animal que Ele soprou. E essa foi toda a diferença. Ontem nasceu no Zoológico de Belo Horizonte um gorilinha, vocês viram na televisão? E a mãe gorila pega com um braço só, e ela põe o bebezinho aqui para mamar, e com outra mãozinha fazendo carinho. Ô, gente, é fantástico. Mas é um gorila. Ele não tem o sopro de Deus, ele tem um sopro de gorila. Se ele me der uma baforada, um beijo, eu vou ganhar um beijo de uma gorila. Aquele bafão. Mas Deus dá o bafo dele. Gente, percebe? Capta. Por favor, capta. Captou? Agora você vai pôr isso numa imagem?
Você vai reduzir o seu Deus num santo, numa imagem oca, de pau, de gesso. Gente, isso é humilhar Deus. Pôr ele sob forma de imagem é humilhar Deus. Por isso que nós, os Deus, não fazemos imagem, nada na nossa casa, porque eu não posso limitar um Criador. Eu não posso dar forma a Ele, quando Ele não tem essa forma. Ele é tudo em todos. Quem está entendendo? Mas, o homem tem corpo, o homem tem alma, o gorila tem alma? Tem, a alma é o tônus vital, é o coração batendo que dá vida, a planta também tem vida, a plantinha se não jogar água morre, é a vida, a vida. E o que Deus faz? O homem do pó, corpo, alma, deu vida, mas ele fez um diferencial, o bafo dele, ruar, em hebraico, é sopro, vento. Ele soprou a essência dele. Por isso, o homem, se o peixe não precisa fazer curso de natação para nadar, a árvore não precisa fazer curso de pilotagem para voar, o homem não precisa fazer curso para criar, porque ele veio do Criador. Então, diga comigo, é natural eu criar, é natural eu pensar, é natural eu entender, é natural eu resolver problema, porque a primeira palavra que o Criador disse ao homem, capítulo 1, 26 de Gênesis, redá, domine. Por causa do sopro dele, eu posso dominar os problemas, dominar os animais, dominar a terra. O homem está dominando e ao mesmo tempo destruindo a terra. Não devia destruir, mas está destruindo. Aí entra a ganância, o lucro, entra essas coisas que você conhece. Bom, eu não vou falar do Espírito, porque já falei isso aqui mais vezes. Vamos então caminhar para o Marcelo. Agora é o Marcelo, diga, é o Marcelo. Eu não vou crer nisso. Não creia, mas eu vou compartilhar a vocês a visão que eu tive. O que eu fiz? Eu vou pegar o homem e eu pensei, se tudo é 5, quais são os 5 pilares da minha vida? Para encerrar, gente, presta atenção, você tem que ficar atento para você entender. Primeiro, o homem, caráter. O que eu sou é meu caráter. Eu posso ser bom caráter, eu posso ser mau caráter. Concorda? Caráter é um conjunto de características de cada um de nós, que vai dar atributos da moral, da ética. Então, são outros valores que vai me definir. Tá certo? Então, o caráter... Todo homem tem um propósito, todo homem nasceu com um chamado, com uma missão. Está me entendendo? Todo homem tem um potencial, Deus dá esse potencial. Para quem não sabe o que é energia potencial, é qualquer coisa colocada numa posição de altura, né? Se ele for solto, ele tem uma energia potencial que vai realizar trabalho. O homem é a mesma coisa, nós temos o potencial, que são nossos talentos, é o nosso QI. Gente, sabe qual é o maior erro da psicologia e da psicanálise? Muitas vezes entender o homem como QI, inteligência. O homem tem várias inteligências. Tem o QI, que é intelectual, tem a consciência emocional. O que adianta você ser o cobrão na cabeça se você não tem equilíbrio? Você é um bipolar, doido, perturbado. Não tem uma inteligência emocional. Não tem uma coisa chamada desconfiômetro. É um aparelhinho que você manda desconfiar. Desconfia que você está sendo chato. Fala. Ei, você não vai parar, não? Você já viu gente assim que fala? É um desequilíbrio. Não é? Então, é um desconfiômetro. Então, gente, o homem tem um chamado, tem um potencial. O potencial tem uma inteligência espiritual. Está certo? Eu estou desenvolvendo a minha inteligência espiritual. Quando eu crio uma coisa dessa, eu estou pensando, interagindo com a mente de Deus. Eu faço imitando Einstein. Einstein, quando criou a teoria da relatividade, o repórter falou, parabéns, você foi o criador. Ele falou, eu não criei nada. Mas você ganhou o prêmio Nobel. Ele falou, eu ganhei o prêmio Nobel, mas não criei. Então o que você fez com a teoria da relatividade? Ele falou, eu só tive, olha o que um homem de Deus fala, eu só tive um momento de felicidade, de adentrar na mente divina e descobrir o que já existia. O que ele fez? Desdobramento do que existe.
Vocês já sacaram, perceberam onde é que eu quero chegar? Eu quero bater em você hoje. Eu quero massacrar sua mente hoje. Eu quero massacrar suas emoções para libertar você desse pensamento obtuso que só vê problema, 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 doença, doença. Eu vou libertar você. Eu vou libertar você e colocar em você em sintonia com o Criador. Você tem a capacidade de criar. Ninguém cria ficar meio-dia dormindo. Ninguém cria dormindo até 1h da tarde. Você cria levantando cedo, raiou o sol, você já levanta, toma um banho, escova os dentes e começa. O que eu posso criar? O que eu posso mudar o mundo? Como eu posso fazer as coisas melhor? Quem eu posso fazer mais feliz a pessoa que está do meu lado? Agora você vai pensar só em você, vai pôr uma imagem de Deus, aí você vai acabar se separando, divorciando e arruinar a sua vida daí para frente. Gente, não é tão difícil viver. Não estou falando em dinheiro, estou. Mas olha o que eu vou falar. Visão. Homem tem que entender a visão. Você tem que ter a visão, porque a sua visão é tudo que você é. Eu nunca teria sido engenheiro se eu não me visse engenheiro. Eu nunca teria sido médico se o cara não se vê médico. Você nunca se casaria se não vê o casamento, vê a mulher. Você pode ver uma macaca e ver uma mulher. Você optou por uma mulher, então você vai respeitá-la como mulher. Você não pode fazer da sua mulher uma escrava sexual, uma escrava sei lá o quê. E em século XXI fazem. Você quer saber de uma coisa? 1/3 do planeta escraviza as mulheres ainda. Sabia disso? Tem religiões aí que escravizam, são escravas. Irmãos, vocês estão vendo que tem muita coisa para aprender? Então, o homem tem que ter visão. Agora, se eu tiver tudo isso, não tiver espiritualidade, eu ganhei a terra e perdi a eternidade. Já contei, peço perdão para contar de novo. Eu fiz um projeto aqui no norte de Minas de extrair alcatrão dos eucaliptos, né, do carvão. E estava em crise de petróleo, era 1983. E aquela crise toda, eles falaram com nós, engenheiros, vocês têm que se virar, temos que inventar combustível. Aí caiu para mim esse projeto, e nós fizemos um projeto da fumaça do carvão. Quando você faz o carvão, aquela fumaça é rica em elementos. Então, nós condensamos aquela fumaça e extraímos lá várias substâncias, os aldeídos, cetonas, e extraímos o alcatrão. E o alcatrão, nós percebemos que tinha o mesmo quilo por quilocaloria, capacidade de combustível que o óleo de combustível tinha. Eu me lembro ainda, era 9.600, o alcatrão era 9 alguma coisa. Então, daria mesmo fator energético, em vez de usar óleo do petróleo, não tinha petróleo para a gente, jogava o alcatrão. E esse projeto me levou à Alemanha. Aí eu fui almoçar com o presidente mundial. Falei, eu quero conhecer esse cara. E chegou eu lá. E aí o cara chegou, os garçons servindo os melhores vinhos e coisa. Eu falei, eu fiquei sabendo que você foi um dos principais idealizadores desse projeto, eu queria aqui te agradecer. Eu pensei, devia me dar aumento, né? Muito obrigado, eu não quero não. Mas pelo menos me deu um almoço com garçom e tal. No último andar do prédio, da empresa, lá em Düsseldorf. E aí, ele virou para mim e falou assim, parabéns. Eu falei, obrigado. Esperando que fosse me dar um aumento. Aí ele falou assim, parabéns. Me falaram que você é pastor. Falaram isso para o senhor? Eu quero saber, sim ou não? Eu falei, sim. Ele falou assim, mas você crê na Bíblia? Eu falei, creio. Você crê em céu? Creio. Você crê em inferno? Creio. Mas isso não combina com um cara inteligente. Isso é para quem não tem inteligência, vai crer em céu, inferno, imagem, essas bobagens. Eu falei, não, eu creio em tudo. Tudo que a Bíblia fala, eu creio. Aí eu vi que a conversa estava ficando meio chata. Eu falei, eu não gosto desse troço, discutir, eu não gosto de discutir religião, fé, porque fé é experiência. Eu não quero jogar, desculpa aqui, pérolas aos porcos, diz a palavra. Eu não vai, bom, tudo bem. Aí eu falei com ele assim, vamos encerrar a nossa conversa? Eu falei, você já queria? Eu falei, queria. Eu quero encerrar com uma proposta. Eu falei, qual é a sua proposta? Eu falei, tudo que eu creio não existe. Não existe céu, nós vamos morrer. Um dia você vai morrer, eu vou morrer. Então não existe nada. Conclusão, você não vai ganhar nada e nem eu vou ganhar nada. Eu passei a vida crendo, mas tudo que eu criei era mentira, então não ganhei nada.
Não perdi nada. Agora vamos imaginar o contrário. Tudo que a Bíblia fala é verdadeira. E nós morremos. Eu vou ganhar 100% e você vai perder 100%. Ou seja, doutor, o inteligente crê. Porque se não tiver nada disso, eu não pedi nada. Mas se tiver, eu estou dentro, você está fora. Bom, muito bem. Então, vamos... Agora, o que eu vou fazer? Vocês estão aprendendo, eu estou fazendo uma aula prática. Aula prática. Eu vou pegar o caráter e vou abrir em 5. Tá legal? Eu vou um ramo daquele ali, ó, eu vou abrir em 5. Caráter, para mim, fala da formação moral. Tá certo? O que adianta ser mau caráter? Você tem que ser bom caráter, não é? Então, a formação moral. O que é o moral? O que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso. A moral vai me estabelecer limite. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso sair dormindo com as mulheres que eu quero. Não existe isso. Só na cabeça de um incrédulo, de um perturbado. Tá certo? Um sujeito que não entendeu a vida. Só vê o instinto dele, só vê o dele, o id, de Freud, que é o impulso sexual, o instinto. É verão. O que eu tenho com isso? E aí a mídia vem, já põe aquelas mulheres bonitas no verão e tal. Não é verdade? Isso tudo é impulso, tudo é id. Né? Você tem que saber. Freud fala que tem o id, o ego e o superego. O ego é a mente, é o raciocínio, é o equilíbrio. E o superego, aí sim, cai na área espiritual. E o superego vai dominar o id, meus impulsos e instintos animais. Porque eu tenho que ter alguém para dominar isso, e é você. Não é a prisão, não é a 4 graus. Você não precisa ser preso para saber que você não pode fazer. Você não pode matar, não pode roubar, não pode estrupar. Eu vou estrupar, vai ser preso. Entendeu? Eu não preciso andar de avião para saber que o avião voa. Gente, eu não preciso ir lá no espaço para saber que existe Deus. Quem está entendendo? Vou encerrar. Então, o caráter fala da formação moral, as suas atitudes. A atitude define o caráter, não é? Eu vou olhar o sujeito, eu vou olhar as atitudes da fulana. Se as atitudes dela têm um padrão aceitável, está fazendo o caráter dela. Agora, a atitude, quando é constante, vira comportamento. Qual que é a diferença de atitude e comportamento? Atitude, você pode ter uma atitude boa ou má, agora o comportamento você é sempre bom. Entendeu? Se essa atitude passa a ser constante, eu passo a mudar o meu comportamento. Está entendendo? Muito bem. O desejo de justiça, o próximo, fala com caráter, porque senão fica um caráter egoísta. Tudo é meu, tudo é meu. Você já viu uma criança? Esse brinquedo é meu. Hoje é aniversário da minha netinha, e aí a pequenininha falou que não, que o aniversário é dela, que o bolo é dela, quem sopra a vela é ela, e ontem eu fui para comprar um presentinho para ela, falou assim, você tem que comprar para mim, porque é aniversário meu. Eu falei, não, é da sua irmãzinha. Então, o que é isso? A criança só vê o mundo dela. Pior é que tem gente que cresce e fica preso nesse eu, né? Tudo é eu. Né? Já viram o fracasso? Quem está enxergando? Então, o caráter fala do desejo de justiça, do que é certo, e a personalidade. A personalidade é diferente de caráter. A personalidade já são características do caráter que te definem. Quem está entendendo? Fulano de tal é uma grande personalidade. São qualidades que caracterizam aquela pessoa. Estão gostando? Então, posso continuar? Eu vou pegar a moral, o caráter, que era moral, atitude, comportamento, desejo, personalidade, e vou abrir agora o moral. O que a moral constitui? Ambiente familiar. Por que a gente prega a união dos casamentos? É por um lar. Você acha que todo mundo quer ficar casado? Igual um colega agora me perguntou, encontrou comigo, meu antigo, me telefonou ontem, colega de 40 anos, ele falou assim, Marcelo, você está casado com a mesma mulher? Eu falei, estou, há 45 anos. Ele falou comigo no telefone, mas que falta de criatividade, eu já estou na 7ª. Eu falei, pena eu tenho de você. Quem tem criatividade sou eu, não é você. Você trocou de mulher 7 vezes, agora eu fico só com uma, criando expectativa. Tem que ter excesso de criatividade para ficar com uma pessoa. 45 anos, que são 4 décadas e meia. Vocês estão entendendo como é que a gente pensa?
É muito mais fácil trocar de mulher do que permanecer casado. Mas eu preservo um lar, porque eu sei que de mim vai vir um ambiente familiar que vai repercutir na formação moral. E a formação moral vai repercutir num caráter. Ou você quer ser pai e mãe de um mau caráter? Quem está entendendo? A formação moral está ligada à educação, à cultura, à tradição, ao comportamento social e à religiosidade. Você já viu gente criada sem Deus? Já viu gente sendo criada sem nada? Os pais são ateus, são materialistas. Gente, você provoca uns monstrinhos. Desculpa aqui, com todo respeito. É claro, a pessoa pode ter bom caráter? Pode. Pode não crer em Deus e ter bom caráter. Né? Mas a religiosidade que é dada em casa ainda é muito importante. Porque ela vai evitar que o sujeito sofra menos. Eu faço lá para meus filhos, meus netos sofrerem menos. Há um aqui filmando, o avô. Está seguindo um bom exemplo, né? Vamos lá para encerrar. Então, eu vou fazer o seguinte: caráter, potencial, propósito, visão e espiritualidade. Tá bom? Eu preciso ter 5 elementos. Agora, para encerrar, rapidinho. Tudo depende do caráter, né? O caráter foi o que eu falei aqui, tá certo? Então, o caráter é a base. Nós vamos construir, diga, para encerrar, eu vou construir um homem, também uma mulher, né? Estou falando ser humano, tá? Mulher ou homem. Então, eu quero construir, isso é o Marcelo falando, eu não posso citar todos os versículos bíblicos, porque eu ficaria aqui um curso. Aliás, eu quero dar um seminário só sobre isso, de 8 horas, 10 horas. Então, o caráter é a base do edifício. Diga, o caráter é a base do edifício. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o caráter e vou somar o caráter, vou levantar uma coluna, um prédio do potencial. E o potencial é muito importante, porque todos nós temos um talento. E Yeshua, Jesus falou, um recebeu 1, um recebeu 2, outro recebeu 5. Então eu não posso exigir do meu vizinho que tenha a minha capacidade. Mas todos nós temos um talento. Aquele que produziu 1, que Yeshua falou, produza 2. O que produziu 2, produza 4. O que recebeu 5, produza 5. Entendeu onde é que eu quero chegar? Sim. Então vamos chegar. Potencial. Marcelo falando, para mim é a capacidade. É a capacitação. Deus te dá uma capacidade. Você já nasce com um DNA mais propício a ter capacidade ou não. Tem gente que tem mais dificuldade de aprender, tem gente que tem mais facilidade de aprender, tem gente que tem facilidade de pensar, tem gente que tem dificuldade de memorizar, meu caso. Eu não consigo guardar um nome. Se eu fosse médico, seria um fracasso. Eu ia confundir pneumonia com penicilina, ia ser uma bagunça, porque eu não decoro nada, eu não consigo, eu não tenho memória. Cheguei à conclusão que eu não tenho memória. Mas eu tenho uma capacidade de análise, eu tenho uma capacidade dedutiva, entendeu? Eu vou explorar isso. Eu nunca vou fazer curso de memorização, porque eu seria um péssimo aluno. Eu não preciso fazer curso, porque eu já sei que eu vou ser ruim. Posso sair um pouquinho melhor. Capacidade é o potencial de realizar trabalho. Você tem capacidade. Agora, você quer um conselho meu para encerrar? A sua capacidade depende de você. Uma coisa é 1 que você recebeu, ou 5. Outra coisa é você multiplicar. Então, todos nós, com a capacidade que Deus nos deu de nascença, você pode melhorar a sua vida capacitando. Tem gente que vira para mim aqui, na maior cara de pau, eu sei que é ignorância, eu perdoo. Ah, Rabino, não era para mim. É para eu passar no concurso. Eu falei, mas você estudou? Não. Na hora o Espírito Santo sopra lá, letra A, letra B. Falei, irmão, eu não vou orar coisa nenhuma. Você vai se capacitar, o que você faz de meia-noite às 6? Aí eu durmo. Vai estudar? Pega um livro, entra na internet, baixa o Google, se vira. É, se capacitar. Ah, Rabino, que eu vou arrumar emprego, mas eu não sei falar inglês. E falei, por que não aprendeu? Ah, não, meu pai era pobre, nunca pagou curso para mim. Eu falei, você acha que o meu pagou? Se eu falo 4 línguas, só estudei mesmo francês e alemão. O resto é autodidata, meu filho, inclusive hebraico. Tem esse negócio, não. Eu não nasci berço de ouro. E eu nasci? Estão entendendo? Então, a capacidade, você tem que se capacitar. Tem gente aí querendo emprego, tem gente passando dificuldade financeira. Por que você não faz um curso? Por que você não faz um curso do Senai? Por que você não faz um curso de carpinteiro, de bombeiro eletricista?
É fantástico mexer com eletricidade, é difícil. Não é fácil, não. Então, Rabino, você ora aí para mim, eu quero arrumar emprego. O que você faz? Qualquer coisa. Eu falei, não vou arrumar nunca, porque qualquer coisa ninguém quer. Quem está entendendo? Quem está entendendo? É o que mais tem. Vou fazer um concurso público. Eu falei, vai para o melhor cursinho. Irmãos, eu fiz clássico, porque eu fui seminarista católico. Estudei latim, português, história, geografia, Bíblia. Mas não estudei matemática, não estudei física, nem química. Fui fazer vestibular para medicina, o que aconteceu comigo? Levei pau. Aí fui fazer cursinho. Aí quando eu fui fazer o cursinho, meu pai falou, não posso sustentar, você vai trabalhar. Aí arrumaram um emprego para mim no banco. Eu era bancário. Aí eu trabalhava 8 horas, ia para o cursinho, ia lá, acabava o cursinho, ia para casa, encontrava com um amigo, batia um papo. Quando foi em outubro, eu fui fazer vestibular, eu tirei no classificado, nos últimos lugares, porque eu não estava estudando. Sabe o que eu fiz? Chamei o meu pai e falei, vou largar o emprego. Não faz isso não, pelo amor de Deus, esse emprego é bom. Eu falei, vou largar. Porque ou eu largo, ou eu vou aposentar bancário. Não tem que dizer que bancário é ruim, mas eu queria algo mais do que ficar atrás de um caixa. Moral da história, comecei a fazer cursinho, estudava de meia-noite ao meio-dia, daí que veio meia-noite às 6, e depois eu fiz outro simulado, não foi bom. Eu comecei de meia-noite ao meio-dia, 12 horas por dia. Pergunte se eu passei. Agora, isso é a capacitação, então você tem que correr atrás. A habilidade, então você tem que ter uma inteligência de habilidade, saber fazer as coisas. Por exemplo, meu pai. Meu pai tem uma habilidade incrível, qualquer coisa ele conserta. Como é que faz isso aqui? Ele vai lá, pensa, depois faz. É uma habilidade. Talvez ele não tenha um raciocínio muito afinado, porque não estudou e tal, mas ele tem uma visão prática. Então é a habilidade. A experiência, o know-how, é saber fazer. Você tem que saber fazer. Estão entendendo? Então a gente ganha dinheiro, prospera na vida, por aquilo que você sabe. Então é tudo junto, capacidade, habilidade, experiência, as inteligências. Não adianta ter um QI bom se você tem um coeficiente emocional. Você apela com todo mundo, você briga com todo mundo, você vai no aniversário, briga, você vai numa festa, briga, você vai lá... Você já viu essas pessoas assim? Só fica brigando. Onde é que vai, perturba. Então, é um desequilíbrio emocional. Não adianta, esse sujeito não vai parar no emprego porque tem desequilibrado emocionalmente. Estão entendendo? Agora, é claro, tem coisa que trata, a gente se trata, tem remédios, tem terapia, tem outras coisas aí. E ação é fazer. Não adianta potencial para ficar dentro de casa. Eu tenho que ir para a rua e fazer aquilo que eu sei. Quem está entendendo? Vão lá, vão construir o prédio. Então, eu fiz o caráter, fiz a coluna do potencial, agora o propósito. O que é o propósito? Todos nós nascemos com um propósito, com um chamado. Atenção, quem não nasceu com chamado nenhum, levante a mão para mim. Só quem não nasceu. Coçou o cabelo ou levantou a mão? Coçou o cabelo. Ok. Todos nós nascemos com um chamado. E mostra na Bíblia, mostra. Você lembra aquele sujeito que Jesus falou assim, vai lá, pega um burrinho para mim, que eu vou fazer a minha entrada triunfal em Jerusalém. Aquele cara, na minha opinião, nasceu só para ter aquele burro. Ele tem um burro na hora certa, no momento certo, e Yeshua falou, vai lá e tem um cara ali na rua com um burro, fala que eu preciso desse burro. O cara foi, não, leva o burro. Para mim, ele nasceu com esse chamado, eu estou menosprezando, mas ele entrou para a história ou não entrou? Abra sua Bíblia, ele está lá. Eu não sei o nome dele, mas o que ele fez está registrado há 2000 anos atrás. Então, vocês estão vendo que ter um burro já é um chamado. Ter um burro já é um chamado, não é verdade? Agora, você não tem burro, você pode ter muita coisa, não é? Tá certo? Hoje eu falava com uma irmã ali no meu gabinete, irmã, você nasceu para fazer esse livro. Né? Você nasceu para fazer esse livro. Quer dizer, às vezes ele tem que falar, mostrar para a pessoa que ele tem um chamado, não é verdade? Então, chamado é missão. Agora, uma coisa é a meta e o plano. Eu tenho uma missão. Por exemplo, eu fiz essa congregação, foi minha missão. Agora, eu tive um plano. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que estudar, eu vou ter que ter o pastor Jorge aqui, para me ajudar, eu vou ter que ter a Bida para amarrar os demônios.
e a Sururumbaca. Tá certo? Né? Então, a gente começa a planejar. Não é? Depois, obstinação. Isso a Bíblia sabe. Paixão. Diga, paixão. Diga, eu tenho que andar mais apaixonado pelo meu chamado. Para que eu nasci? Para que eu vim ao mundo? Tem um propósito. E qual é esse propósito? Isaías 39 fala que Deus tem um propósito para cada um de nós e que Ele realiza o propósito em nossa vida, ou seja, você não tem que atrapalhar. Se você não atrapalhar Deus, as coisas vão acontecer. Pode chamar isso de destino, predestinação, o que você quiser. Mas que existe quando Deus te chama, Ele abre as portas. Eu não é? Quando chamou Yeshua, 12 apóstolos. Cada um diferente, cada um com um tipo de problema. Yeshua foi fazendo de cada apóstolo os 12 homens que o mundo conhece. Mudou a história de todos nós que cremos. Então, a paixão é andar grávido. Né? Você tem que andar grávido ou grávida de alguma paixão, de alguma coisa, uma obstinação ali. Então isso precisa. Os jovens, essa palavra serve para você, meu jovem. Hoje os jovens estão sem paixão. Você tem que morrer pelo seu ideal, você tem que morrer pelo que você gosta, porque é o seu chamado. E Deus vai trazer gente. Lembra Abacuque? O que Deus falou para Abacuque? Abacuque, toma a sua visão, escreve ela numa tábua, para quem passar correndo, leia, porque eu vou trazer gente para te ajudar. Não é? Deus vai te ajudar, Ele já tem pessoas que Ele está colocando ao seu lado para que você realize o seu propósito. Autoconhecimento, claro, e ação. Agora eu vou terminar o caráter, o propósito. O que está faltando? A visão. A visão é você dormir engravidado e ter aquela luz. Eu fico pensando, a minha mulher fala que eu sou muito estressado, mas eu estou feliz sendo estressado. Porque se eu ficasse à toa, seria uma desgraça. Eu passo num interior bravo aí, eu sou de Minas agora, há um pouco tempo atrás, passei, vi uma montanha lá e falei, se eu tivesse dinheiro, eu faria uma casinha em cima dessa montanha. Que brisa, que paisagem, é uma visão, não é? Não é que eu passei agora nas férias, indo para o sul de Minas, alguém pensou o que eu pensei, fez a casinha lá, quase que eu peguei minha mulher que não deixou. Eu vou lá ver quanto ele vende essa casa, porque era a minha visão. Então, visão, gente, é para ter. Você não pode dormir por dormir, você tem que dormir engravidado. Qual é a visão que eu preciso ter? Eu preciso de uma visão, e a visão vai te exigir criatividade. Você vai criar uma escola, criar um curso, você vai escrever um livro, você vai fazer um pós-graduação, um doutorado, você tem a visão de ser um mestre, você tem a visão de um casamento, você tem a visão com 5 filhos. Que isso, Rabino? É seu? Rabino, eu tive a visão de 12 crianças. Não está usando muito isso, mas na minha época dos meus avós, todo mundo tinha 12. Era um número cabalístico, ter 12 filhos. Né? Então, na verdade, a criatividade, a intuição funciona na visão. Você tem que ter uma intuição. Aquele negócio, aquele comerciante tem aquele tino do negócio, não é? Então ele tem que ter aquele tino, aquela intuição. Outra coisa, o foco. Quem tem visão não perde o foco. O que é uma divisão? É que perdeu o foco, dividiu. Divisão é 2 visões. Então, eu tenho que ter um foco. Meu foco é isso. Eu vou lutar por isso. Estão entendendo que eu estou falando de Bíblia sem citar a Bíblia? Tem tudo isso na Bíblia. Discernimento. Opa, vamos voltar aqui para encerrar. Discernimento. Então não adianta ter visão. Rabino, eu tive uma visão. Qual foi a sua visão? Uma adolescente me parou ali. Aquele cara lá, olha, despistado, Rabino. Eu olhei. Sim, aquele cara é casado. Qual é a visão que você teve? Porque eu vou casar com ele. Não, essa visão não pode ter sido. Essa visão pode ter sido sua, mas não é uma visão de Deus, porque você não vai destruir uma família para casar com ele. Estão entendendo? Então tem que ter discernimento. Visão a gente tem, mas tem que discernir o que vai dar aquilo. E finalmente, volta para cá para encerrar, estou encerrando, volta para cá. Repete comigo, já preguei isso aqui 1 milhão de vezes. Ver para crer. Vamos pensar você sendo dentista, só para chamar a atenção da minha sobrinha que está ali. Um curso de odontologia não é fácil concluir, não é assim?
Então, você teve a visão de dentista. Então, você começa a crer que aquilo, você vai fazer um curso de odontologia. Então, eu começo a crer, começo a estudar, começo a preparar para o vestibular. O ver gera o crer. O crer é o planejar. Aí você começa a planejar. Aí você já passou no vestibular, você fala, olha, eu preciso ter um consultório. Como é que eu vou fazer? E o consultório custa caro. Quem vai me dar isso? Como é que eu vou financiar? Você está entendendo? Começa a planejar. Então, ver para crer, diga, ver para crer, crer para planejar, planejar para realizar. Pronto, você formou, pegou o diploma, então você tem o diploma. E agora? Hein? Rasga o diploma? Você sabe que o tio da Rosângela fez isso. O pai queria que ele fosse economista, ele formou na Federal Economia, formou, quando o pai foi na formatura, ele pegou, é isso que você queria? Ó, agora me dá o seu caminhão, que eu quero trabalhar com caminhão. E ele ganhou dinheiro na olaria, transportando telha. Ficou riquíssimo, vendendo telha. Você quer que eu faça? Aqui, ó, rasgou o diploma de economia da UFMG. Tem essas histórias. Então, o que é isso? Ter, realizar para ter, mas o ter para dar. Moral da história para ir embora, ninguém dá aquilo que não tem. Por que você está exigindo da sua mãe uma atenção se ela não pode te dar? Porque ela não recebeu. Então não é justo com ela. Não é justo você exigir do seu pai uma coisa que ele não tem. Por quê? Só dá aquele que tem. E só tem aquele que realizou alguma coisa na vida. E realizou aquele que planejou. Planejou aquele que creu. E aquele que creu, aquele que viu. Quem está entendendo? Fala, eu preciso sair daqui. Grávido. As mulheres me entendam bem, não de crianças, mas de visões, de projetos, de propósitos. Então o Rabino mandou, falou, eu não mandei nada. Eu não mandei nada. Tá bom? Ok. Podemos encerrar? Podemos encerrar? Podemos encerrar? Pronto, encerrei. Agora, potencial, propósito, visão. E o que está faltando? Espiritualidade. Olha o que eu coloquei no prédio, senão ele cai. A espiritualidade vai ensinar você a relacionar com Deus através de Jesus, o mediador, e ele vem a fé pelo conhecimento da palavra. Se você conhece a palavra, você obedece, porque é para o seu bem. Se você obedece, você restaura as suas emoções, a sua alma. A Torá é perfeita e restaura a alma, não é? A sua depressão, a sua maneira de ser. A restauração te faz você receber os dons espirituais e ser usado plenamente, e os dons espirituais da sua fé em Yeshua te leva à eternidade. Por isso que nós, para a morte, eu sei que ela é dura, eu estou vivendo o luto agora, eu sei, de amigos, da minha própria mãe, mas a minha esperança é a espiritualidade, porque eu sei que ela ressuscitará. Eu sei que na volta de Yeshua, ela estará viva, porque assim diz a palavra de Deus. E agora fique de pé. Eu quero encerrar dizendo para vocês Efésios 2, 19 e 22. Então, eu apliquei um sistema fractal, um sistema de desdobramento, para chegar aonde o que Paulo escreveu. Vamos ler juntos? Este é o edifício completo. Diga, este é o edifício completo. Esses são os 5 pilares da minha vida, e você vai levar para casa hoje a área que você precisa. Ou você vai melhorar a sua capacitação, você vai melhorar um pouquinho mais a sua visão, ou você vai descobrir o propósito. Às vezes você está vivendo aqui, veio aqui hoje e fala, para que eu nasci? Se você tem essa pergunta ainda, é um bom sinal que você não se encontrou. Tá? Você vai ter a espiritualidade. Vamos ler então? Sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Messias, Yeshua, Jesus, a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo, santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. Quem foi abençoado? Todo esse sacrifício do estressado Marcelo foi para te abençoar nessa manhã.
para falar que você é um edifício de Deus. Vale a pena ser morada de Deus. Vale a pena ter o Espírito Santo de Deus morando no meu coração. Por isso eu levanto cedo, por isso eu sou tão estressado, para que eu possa fazer. Porque um dia terei que partir, mas o meu legado ficará. Se Paulo, o apóstolo Paulo, não tivesse escrito as suas cartas, metade do Novo Testamento estaria enterrado numa sepultura de Israel. Diga, graças a Deus. Paulo se estressou e escreveu essas maravilhas que a gente pode nos abençoar. Ele teve a visão, escreveu cartas, e ele sabia, com certeza, que as cartas iriam ficar para sempre. Então, não faça do cemitério o local mais rico do mundo, dizia Miles Monroe, um pregador. Porque lá estão enterrados livros que não foram escritos, lá está enterrado casamentos que não foram realizados, lá está enterrado empresas que não foram abertas, lá está enterrado diplomas que não foram obtidos. Sabe por quê? Você quis dormir até 1h da tarde. Então, receba essa palavra, que somos o edifício de Deus e que nós precisamos ser edificados. Por isso a gente se preserva santo, é para a morada de Deus, entendeu? É isso que vem o sucesso, vem a prosperidade, vem tudo aquilo que Deus tem proporcionado para você ser abençoado. Quem foi abençoado aqui? Amém? Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.